Finalmente revelado quem é o craque que Florentino Pérez prometeu uma proposta de 150 milhões de euros caso ele vencesse as eleições. E ele venceu. Bom, é totalmente diferente de quem imaginava. Não é Olise, como foi divulgado por Fabrício Romano, não é o Olise do Bayern. Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é esse craque e o que aconteceu. Bom, tô com o computador aqui na frente. Real Madrid anunciou que fez uma proposta por Julián Álvares. Julián Álvares do Atlético de Madrid era o jogador que o Florentino havia dito que faria uma proposta. Então, como ele realmente disse, não era o Olise, tá? Muita gente especulou o Olise. O próprio Fabrício Romano falou que era o Olise, mas no fim das contas não era o Olise. Eu vou ler aqui a matéria rapidinho, daí a gente comenta um pouquinho, ó. Atlético de Madrid rejeita a proposta de 150 milhões de euros do Real Madrid por Julián Álvares. Real Madrid anunciou nesta terça-feira que ofereceu 150 milhões de euros, total de 895 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante argentino Julián Álvares do Atlético de Madrid, que recusou a proposta. Após analisar e considerar a oferta, feita no contexto da boa relação entre os dois clubes, Atlético de Madrid agradeceu, mas rejeitou, respaldado na cláusula de rescisão do jogador, informou o clube colchoneiro. O Real Madrid não descartou uma nova investida para contratar Álvares, cuja multa rescisória é de 500 milhões de euros. O presidente merengue, Florentino Pérez, recentemente reeleito, havia informado na semana passada que, se renovasse seu mandato, faria uma proposta a um clube importante da Liga dos Campeões por um grande jogador. A oferta seria uma quantia que o Real Madrid já pagou a maior quantia que o Real Madrid já pagou por uma transferência, pelo menos 150 milhões de euros, acrescentou Pérez em entrevista ao canal de televisão espanhol 4 na última quinta-feira. O dirigente também, daí aqui já fala um pouquinho da questão de Konaté e Dumfries e tal. As declarações alimentavam especulações nos últimos dias, envolvendo nomes que vão desde os jogadores do PSG, como Vitinho e João Neves, até o atacante Olise do Bayern de Munique. Bom, então foi finalmente revelado quem era o jogador que o Florentino queria, né? Que o Florentino fez a proposta. Não sei se na matéria aqui não fala nada, deixa eu ver aqui, na matéria não fala nada referente a ele fazer uma nova proposta por Julián Álvares, né? Eu vejo que acabei de ver uma matéria, mas eu não estou encontrando ela aqui, que o Atlético de Madrid falando que o Real Madrid fizeram eles rir mais do que o Barcelona. Mas eu, para ser bem honesto, eu acho que uma proposta de 150 milhões pelo Álvares é uma baita proposta, uma boa proposta. O Atlético, se eu não estiver enganado, eles pagaram, não sei se foi 80 ou 90 com bônus. Então 150 milhões para um jogador que aparentemente ele quer sair do clube, eu acho que é um dinheiro bruto aí, né, que vai poder dar a oportunidade do Atlético de Madrid reforçar, só que é aquilo, né, você reforçar com um jogador de um padrão como o Julián Álvares vai ser difícil, né, sem você investir muito também, mas não é impossível. Eu acredito que era uma proposta, claro, foi a primeira proposta, né, então pode ser que o Atlético de Madrid enxergue aí uma oportunidade de chegar ali no 170. 170 já é um baita de uma venda, hein? E eu acredito que o Atlético de Madrid venderia ali no 160, 170 ali. Seria bem interessante. O Atlético teria que mapear o mercado, né? Buscar, sei lá, o Marmouche do Manchester City. Jogadores assim que seriam mais baratos, mas que tivessem uma projeção. Como era o Julián Álvares quando chegou no Atlético, né? Ele era um jogador que todo mundo sabia da qualidade dele, porém ele era reserva no Manchester City, né? Não era... E mesmo assim saiu 90 milhões de euros. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui. Mas, cara, o Julián Álvares, eu tinha comentado com um primo meu que eu achava que seria o Julián Álvares, que era um dos que sobraria, quando nós foi descartando o que o Florentino Pérez havia dito, né? Ele... Até a gente chegou a comentar que pelo
ataque do Real Madrid seria meio improvável que eles tentassem o Julián Álvares, mas porque daí teria que jogar o Mbappé para a direita, o Vini já tem o Vini na esquerda e daí jogaria o Álvares centralizado. Então eu não sei, mas o que eles pretendem fazer, né? Caso eles contratassem o Julián Álvares. Aqui, ó. Real Madrid reage de forma hilariante à oferta do Real Madrid por Julián Álvares. Atlético de Madrid, no caso, né? Não sei se eu falei Real Madrid. Atlético reage à oferta do Real, né? Eles responderam o comunicado oficial do rival com 3 publicações nas redes sociais, com risos e provocações. Vocês fazem-nos rir ainda mais do que o Barcelona. Aí eles retuitaram o post do Real Madrid com aquela monte de carinha de riso, né? Esse aqui... Olha lá. Porém, o comunicado não ficou. Julián Álvares tem contrato até 2030 e está protegido por uma cláusula de 500 milhões de euros. O Atlético não ficou por aqui e fez mais 2 declarações. Comunicado oficial com os nossos esclarecimentos sobre o comunicado oficial dos nossos vizinhos Real Madrid. Vocês cortaram o vídeo do Papa, em que ele dizia que também era do Atlético. Vocês devem ter confundido educação com agradecimento, mas, para que não haja dúvidas, não lhes agradecemos nada. Nem analisamos, nem avaliamos qualquer oferta pelo Julián. Como é que nós vamos dar bem se vocês nos fazem rir ainda mais que o Barcelona? Eu não sei se, aproveitando a boa relação com o vosso novo presidente, a ironia, né? Será que podem deixar de roubar jogadores da nossa academia? Muito obrigado, Real Madrid. Acrescentaram com muita ironia. Então, né, o Atlético de Madrid recusou 150 milhões de euros. Eu acho que é uma proposta muito grande. Eu acho que por 150 milhões de euros, eu acho que eu balançaria, eu venderia. Eu acho que é o valor ali do Julián Álvares ali, se você for avaliar. Só que eu acho que dá para puxar mais. Se o Real Madrid começou no 150, então eu acredito que dá para puxar mais, né? Não é nada surpreendente se o Real Madrid começou no 150. Certamente eles têm a intenção de aumentar um pouquinho aí, tem um teto ali, além do 150. Então, se o Atlético conseguisse puxar esse teto, né, seria um... Mas eu acho que não vai rolar, porque pela resposta do Atlético, o Atlético de Madrid acabou que aparentemente não levou a sério. Então, pela forma que eles ironizaram, ficaria mais feio ainda se de repente vendemos o Julián Álvares pro Real Madrid, entendeu? Mas eu acredito que uns 160, 170 milhões ali, vai que puxa uns 180, eu venderia. O Julián não tá forçando nada, né? Todo mundo... O Julián Álvares não tá forçando nada, mas saiu muita especulação aí dele querer ir pro Barcelona, né? Agora, se ele vai pro Real Madrid, fica até ruim até pro Barcelona, né? Mas dá pro Atlético de Madrid tentar puxar botar o Barcelona num leilão aí, vai. Não sei se o Barcelona tem essa grana também para investir assim, já que eles investiram 80 no Gordon, né? Mas seria interessante de ver. Então é isso, rapaziada. O que saiu agora foi isso aí. O Julián Álvares é o reforço galáctico que o Florentino Pérez prometeu. E, a princípio, a proposta foi recusada. Se sair mais algumas informações, a gente volta aqui. Certamente pode ser que haja mais alguma proposta nos próximos dias, ou não. Às vezes o Real Madrid vira realmente a chave para outro canto e acaba que o assunto morre. Mas eu acho que isso aqui vai dar o que falar ainda, viu? Fechou? Então é isso. Qualquer informação saindo, a gente volta aqui. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.